Boa noite. Opa! Quem é que já temos aqui? Oi, Denise, Denise. tudo bem? Tudo bom, Fátima? Boa Boa noite. noite, boa noite a todo mundo que está entrando. Eu chamei agora a Graziella, então a gente vai Uhum. aguardá-la também. Deixa eu ver Sim, aqui. Ah, alcoolismo. Tudo bem, querida? tudo bem. Pronto. Esses óculos que não são antirreflexos são terríveis, né? Porque a luz vem Sabe, toda. Guria, tu sabe que é tão interessante, não criaram ainda um, um óculos anti-reflexo para lives. Pois é muito chato isso. É, é. Tu tá com isso, teu ring light tá aparecendo aí. Tá, porque senão fica meio escuro. Deixa eu apagar aqui para ver se dá pra gente. Não, mas tá Porque eu tô bom, com a já luz. tá aparecendo. Pronto, É, mas fica muito escuro, tá sabe, escuro, Denise? É, né? liga, Tá, que eu acho que fica mais tranquilo. tá Nós bom. estamos, gente, esperando a Graziella. A Graziella, junto com a Denise, que está aqui com a gente, elas são duas das três fundadoras de um movimento no Brasil que se chama Alcoolismo Feminino. É um trabalho dessas mulheres muito importante, porque nós sabemos, né, Denise, que esse é um assunto complexo, difícil, delicado e acho que ela entrou aqui, ó, a Entrou, Senar. entrou. Oi. Então, agora vamos dividir a tela. Vamos. Vamos aqui. Aham. Chegou, olha lá. Oi, tudo bem, Graziella? Vamos ver se você consegue entrar na tela aí com a gente. É Deixa eu ver o que só ela aceitar que ela entra. Isso. Desculpa, Graziella, entra, aceita então a minha solicitação, meu convite, tá aqui, ó, convidei. Vamos, daí tu entra aqui para a gente começar a nossa conversa. Entrou, olha lá aí. Entrou! Oi, tudo bem? Ah, Tudo bem, Graziella, Denise? tudo bem. Tudo Ótimo, ótimo. ótimo. Oi, Gurias, gente. primeiro de tudo, assim, super agradecer o convite que a gente fez e que vocês aceitaram e que mostra esse trabalho tão sensacional que vocês vêm fazendo com um grupo humano que é muito solitário, né? Então, eu queria começar assim com a Graziella nos contando às 19h01 como é que foi a criação desse grupo, por que essas três mulheres se uniram, ou foi tu sozinha, depois com a D? Como é que aconteceu esse início aí, Graziella? Boa noite, né, a todas, todos e todes. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Oi, Dê. Oi. Eu tinha uma dor dentro de mim, né? Porque sempre que eu ia para os grupos de 12 passos, a maioria absoluta era quase que absoluta, né? Era de homens. E eu passei por algumas situações nesses grupos, num grupo específico, que foi o grupo que me recebeu, que foi muito acolhedor, mas que durante o meu processo de recuperação ali, eu sofri algumas violências, né? Violência mental, moral, desculpa, violência psicológica, violência moral, né? Cheguei a sofrer uma violência física de um companheiro fora do grupo e aquilo me incomodava, porque eu era uma mulher muito, sempre me considerei muito destemida. Então eu encarava, mas muitas chegavam ali e não ficavam. As poucas que chegavam ali não ficavam. E aí eu li uma matéria, comecei
comecei a estudar sobre alcoolismo, dependência química e tal, e aí eu li uma matéria que, nos últimos 10 anos, o número de mulheres dependentes de álcool tinha crescido em torno de 40%. Enquanto que, isso é uma matéria de uma revista importante, tá? Uma matéria com... Eu não me lembro qual era a fonte, mas foi de uma revista importante. E aí eu falei, gente, mas cadê essas mulheres, né? Cadê essas mulheres? Porque nos grupos de 12 passos elas não estão, né? Ou estão poucas. E depois eu li uma matéria falando que até 2030 o número de mulheres dependentes de álcool vai se igualar ao número de homens. E aí eu falei, cara, tá na hora de sair do anonimato. Chega de anonimato. Eu preciso alcançar essas mulheres, eu preciso sair do anonimato. Eu tenho uma doença, eu não sou mau caráter, eu não sou, desculpa o termo, vagabunda, nem nada disso. Eu preciso alcançar essas mulheres e falar para elas que elas não têm culpa, que elas estão doentes. E aí convidei a Denise. Estão perguntando o que é grupo de 12 passos. Eu estava esperando para te perguntar. Dá uma explicadinha, Grazi, assim, o que são esses grupos? Tu procurou porque tu estava num momento de pedindo ajuda. Como é que foi essa tua entrada? Eu já conhecia Narcóticos Anônimos, que é o NA, porque meu ex-marido é de NA. E aí eu fui para o Naranon, que é um grupo de familiares de dependentes químicos, e ali conheci o Programa de 12 Passos, que é um programa criado pelo Bill e pelo Bob, que são os fundadores de Alcoólicos Anônimos, que é a AA. Então, qualquer grupo, AA, NA, existem hoje vários, porque os 12 passos, eles são patrimônio da humanidade. Então, qualquer um pode utilizar, seja em clínica, em comunidade. Então, hoje, por exemplo, se tem grupo de amor exigente, de dependência de amor e sexo, eles usam os 12 passos. Então, grupos de 12 passos são os grupos que utilizam esse programa, que é um programa muito espiritual de recuperação de dependências, né? Principalmente voltados para o álcool, né? No caso dos 12 passos. Hoje tem tudo, Fátima. Hoje tem grupo de dependentes de amor e sexo que usa 12 passos. Compulsivos por comida usam 12 passos, porque eles mudam o objeto da compulsão. Então, no AA, admito que sou impotente perante o álcool. Em narcóticos, admito que sou impotente perante drogas, e álcool é droga, então também engloba. Em dependente de amor e sexo, admito que sou dependente, sou impotente diante do sexo. E assim, por comida, eu sou impotente perante a comida. Eu não consigo, quando eu começo a comer, eu não paro. Então, eles vão adaptando o programa dos 12 passos de acordo com a compulsão. Hoje tem até de procrastinadores anônimos, pessoas que não sabem, que vão adiando, e também é baseado em 12 passos de Alcoólicos Anônimos. E que isso também se caracteriza por no caso da procrastinação, de uma dependência, de uma doença? Sim. Sim. Porque, na verdade, são transtornos mentais, né? A gente chama de doença porque fica mais fácil de falar, mas a dependência de álcool ou qualquer outra compulsão, mas a dependência de álcool, no nosso caso, é um transtorno. A definição correta pela OMS, né, pelo CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, são transtornos mentais e comportamentais por uso de substâncias, substâncias químicas. Hoje tem até dependentes de jogos. Muitos jovens adolescentes estão dependentes de jogos. É um transtorno mental. Sim. E, gurias, vocês começaram quando com AF? AF, que é o alcoolismo feminino, para quem está nos assistindo. Eu vi que a Denise Cabral, a Graziella e a Cláudia, vocês já atenderam mais de 1.500 mulheres e famílias no Brasil, né? E a Denise podia nos contar quando é que vocês criaram e o que também te levou a buscar a criação de um apoio, porque
para ajudar as outras mulheres a sair dessa solidão, né? Então, em 2020, eu ingressei, né, num grupo de 12 passos em 2009, né? Eu bebi durante muitos anos. Então, em 2009, eu já não tinha mais que caminho seguir. Então, eu ali fui acolhida. E justamente nesse grupo que a Grazi estava, né? Então, onde tinham pouquíssimas mulheres. E eu fiquei ali porque eu me identifiquei muito com a história dela, né? E uma foi dando apoio ao outro, dando apoio, e a gente foi caminhando. E a gente se afastou depois, durante um tempo, porque eu fui morar em outro município e tal. Quando foi, de vez em quando a gente até se falava, mas quando foi em 2020, 2019, não, 20, um pouquinho antes da pandemia, ela entrou em contato comigo e falou desse sonho, né? Até então nós estávamos anônimas, né? E ela falou do sonho, falou: o que você acha de abrir o anonimato e da gente criar esse, né? De realizar esse sonho que eu sempre tive. Eu, na hora, eu topei, na hora, né? E logo depois começou a pandemia. Então, assim, a gente ficou dentro de casa, todo mundo dentro de casa. Nós começamos a receber mulheres, né? Até então não era o WhatsApp. A gente não tinha, a gente não almoçava sem o telefone do lado. A gente ia para o banheiro com o telefone do lado. Era uma loucura, chovia mulheres, né? Porque todo mundo dentro de casa, né? Quem não bebia passou a beber. Quem bebia aumentou a quantidade, né? Então, nós recebíamos mulheres do Brasil inteiro. E isso, o que vai acontecendo? Desde que a gente ajuda, desde o momento que a gente ajuda alguém, eu acredito muito que a gente se ajuda muito mais. Eu ia né? perguntar isso eu comecei exatamente. Eu comecei a ver naquelas mulheres as dores que eu tinha e que até então estavam congeladas, porque eu não estava cuidando muito da questão do alcoolismo, né? Porque alcoolismo é um transtorno, uma doença que não tem cura. Se você não cuida disso com uma terapia, né, psicólogo, psiquiatra, você só tampa a garrafa, que é o que a gente costuma dizer, né? A pessoa não está bebendo, mas ela não está bem. A gente percebe que ela não está bem. Quando a Grazi me procurou, eu vi o quanto eu não estava bem. Então, isso foi me ajudando, né? Então, hoje, eu consigo ver quem era a Denise em 2009, antes de 2009, no período que eu fiquei no anonimato, e quem é a Denise hoje. É uma diferença muito grande, né? Então, essa Denise hoje continua uma alcoolista, continua. Mas eu me trato porque é uma doença multifatorial, né? Então, hoje eu tenho uma terapeuta, né? Na verdade, né? Uma psicóloga que cuida de mim, né? Eu tenho um psiquiatra que cuida de mim, eu tenho associação que eu coordeno as reuniões e tudo, mas eu participo das partilhas, que é aquele momento que eu falo das minhas dores, que eu escuto as dores dela. Sim, a roda, aquela roda que todo mundo se coloca. A gente faz isso tudo pelo Zoom, né? Todo o nosso trabalho é virtual. E aí, Fátima, quando acaba uma reunião dessa, por exemplo, é como se a gente tivesse tirado um peso das costas, sabe? A gente sente o quanto é uma doença emocional, espiritual, ela não é só física. Ela não é só física. Ela acaba se tornando uma doença física, né? Em função dos problemas clínicos que acabam acontecendo, né, no corpo. Porque pode ter uma predisposição, pode, né? Mas pode ter essa questão mesmo eu me senti uma pessoa muito... eu não me sentia pertencente a nada quando eu era adolescente, né? Então, quando o álcool chegou na minha vida, ele me trouxe esse anestésico, sabe? Eu comecei a ser aquela que sabia tudo da turma, eu entendia de tudo, porque eu cresci muito rápido. Quer dizer, eu cresci não, né? Eu achei que eu tinha crescido. E com 44 anos, quando eu ingressei no 12 Passos, num grupo de 12 Passos, que eu já era para ser uma mulherona, eu era uma criança. Né? Então, eu estou hoje tratando isso, cuidando dessa criança mulherona. Por isso, vocês acham que a história de vida, a infância, o jeito que as crianças são tratadas, criadas, vendo os pais com muita fragilidade, também o uso de substâncias, isso leva a um caminho natural para o uso de
de substâncias que para não enxergar, para não ver, porque é muito pesado? Como é que funciona isso? Eu só queria falar um pouquinho antes, para complementar, que a associação, quando eu convidei a Denise, eu convidei a Cláudia Leiria também, é importante falar Sim, dela, porque sim. ela não está aqui, né? E a Cláudia, ela é minha psicóloga até hoje, foi psicóloga da Dê, e quando eu fiz o convite para a Dê, eu fiz o convite também para a Cláudia, né? E o meu pensamento era, bom, se a minha psicóloga achar legal, eu não tô tão doida, né? E ela topou na hora, né? Então, Que as ótimo. três fundadoras da associação sou eu, a Denise e a Cláudia A Leiria, Cláudia a quem Leiria. a gente Eu tem citei lá no início. Aham. enorme gratidão. Então, o alcoolismo, ele é a ponta do iceberg, porque, na verdade, essa família já vem adoecida há muito tempo. Não é? Muitas pessoas falam, ai, meu filho, meu neto, fulano, é alcoolista ou alcoólatra, como alguns ainda falam, ou dependente químico, ou não sei o quê. Mas, na verdade, a grande maioria já tem um histórico familiar de dependência de álcool e ou de outras drogas. Então, já existe, a família, ela já é disfuncional, né? Uhum. O consumo do álcool, ele vem, para você ter uma ideia, a gente faz uma pesquisa quando as mulheres chegam. Toda mulher que entra para a associação, ela preenche um cadastro. E lá a gente faz várias perguntas. E quase 90% delas vêm de famílias já de dependentes químicos ou de uso nocivo de álcool. Então, os transtornos por uso, né, de substâncias, eles têm vários fatores. Tem a predisposição genética, o ambiente, a idade que se começa a consumir. Então, se uma criança, uma adolescente começa a consumir muito cedo, a probabilidade dela se tornar dependente é maior. Até Sim. porque o cérebro dela não está formado. Só se forma em torno de 23 anos. Então, existe depende do local, da vulnerabilidade. Então, pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade também têm uma propensão maior, porque tem uma vida muito mais difícil mesmo, né? Então, Uhum. existem vários fatores para que a gente possa. Agora, com certeza, pai e mãe têm papel fundamental nesse exemplo, né, de entender que o álcool e de passar para os filhos de que o álcool é uma droga, mesmo lícita, é uma droga. Porque a definição de droga é neutral. Uhum. Por isso, e esse uso, o fato dele ser lícito é o grande problema, né? É uma droga que está à venda em qualquer lugar, qualquer um pode comprar, com qualquer idade. É, eu vejo assim, os meninos e as meninas hoje estão tomando muito energético com vodka, né? Com Gin, 15 anos, 13, 12, não é? E, e vodka, whisky e com energético. Um estimula para não ter a sonolência, o outro dopa. Então, como é que se faz o controle disso, já que os pais já não conseguem chegar mais. A gente vê as dificuldades hoje dos pais conseguirem administrar a educação dos filhos, né? E vocês têm meninas que procuram vocês, ou mães que levam as filhas, ou que trazem esse problema também? A associação, ela recebe mulheres a partir de 18 anos, Uhum. né? Mas nós temos um grupo de familiares, amigas e amigos de alcoolistas. Então, eu recebo muitas mães, principalmente, com filhos e filhas com problemas, né? Com drogas, muitas. Mães, assim, no estado de vulnerabilidade total, porque o alcoolismo, ele não adoece só quem está, né, bebendo, usando qualquer droga. Ele adoece quem está em volta, né? Então, todos precisam, sim, de um tratamento, né? Então, na associação, a gente tem esse grupo que eu falei, e tem reuniões de 15 em 15 dias, que é justamente com a Cláudia Leiria, né? Que é uma das cofundadoras, ela é psicóloga, então é ela que faz a coordenação desse grupo, que é de 15 em 15 dias.
E ali nós temos algumas terapeutas em dependência química, uma é terapeuta de família, que fica no grupo do WhatsApp. Então, se a mãe sentir necessidade, a mãe, enfim, quem está ali no grupo, durante o dia, sentir uma vontade de falar alguma coisa, ela vai ser ouvida. Né? Se ela quiser falar no particular, ela vai ser acolhida. Então, a gente trabalha tanto com quem tem o transtorno, né, com o álcool, como a gente também trabalha com esses familiares e amigos. Né? Porque a família toda precisa ser tratada. Né? A gente tem na associação também grupos terapêuticos, né? Que a Grazi pode falar mais isso, que são vários grupos terapêuticos, e, como eu falei, é uma doença multifatorial. Não adianta só você ir ao médico e tomar um remédio para não sentir vontade. Né? E a família, quem está em volta, precisa muito ser cuidada. Né? Normalmente, o dependente, ele é considerado, ele é o repositório de todas as frustrações familiares, de todos os problemas, e ele fica sendo ele o problema, né? Porque é muito difícil eu assumir que eu tenho problemas. O problema é o meu pai, o problema é a minha mãe, o problema é esse filho, né? E o amor exigente até, né, Grazi, que tu citaste antes, ele trata muito disso, que é interessante, né? Maravilhosa. E hoje vocês veem as mulheres as mulheres mais vítimas do que os homens, porque mais pressionadas, porque mais responsáveis por uma série de áreas da sociedade. E elas estão muito mais pressionadas. Isso significa que pode ter aumentado mais o consumo de álcool? Sim, sim. Primeiro, assim, só complementando o que a Adê falou, é importante falar para os pais que eles são responsáveis, principalmente se os filhos são menores de idade. Pai e mãe precisam ser exemplo. Se o pai bebe, porque isso acontece demais. A grande maioria dos pais que falam, meu filho está bebendo, a minha filha está bebendo, eles bebem também. Eles consomem e consomem muito. Né? Então, a prevenção começa em casa, na escola. É um movimento de informação de qualidade que a gente não tem no Brasil. Agora, com relação à mulher, assim, existem vários fatores, né? Primeiro, a gente biologicamente é diferente dos homens. Então, em torno de 2 a 3 anos, a mulher bebendo a mesma quantidade que um homem da mesma bebida, ela fica dependente mais rápido, porque a gente tem mais gordura no corpo, menos água e menos enzimas no fígado que processam o álcool. Então, a concentração é maior, então a gente fica dependente mais rápido. Fora que a gente vive, né, numa sociedade estruturalmente patriarcal, machista, né? A mulher, quando nasce, isso até hoje, mas na nossa época ainda era pior, ela nasce para servir, para cuidar, para olhar para o outro, para tratar do outro, e ninguém fala que ela tem que se cuidar, que ela tem que se colocar em primeiro lugar, que ela, enfim. Né? Muitas mulheres da nossa associação sofreram violências sexuais, violência sexual, dentro da própria família, porque a gente sabe que onde acontece a maior parte das violências é na família. Então, por pai, por tio, por primo, por irmão. E elas vêm carregando essas dores a vida inteira. A vida Quietas. inteira. Quietas, caladas. Né? A gente está no Agosto Lilás aí, e esse movimento, né, de falar realmente, de falar das violências, que tem mulher até hoje que não sabe quais são, isso é muito importante. Né? E aí, por exemplo, quando uma mulher está dependente do álcool, toda a família critica. Já reparou? É assim. Sim. O Graziella, e muito interessante, porque a família critica e os amigos no entorno são os primeiros a apontar o dedo como se fosse um problema de comportamento, como se fosse um problema de caráter, e não perceberem que isso é uma doença,
né? Então, as mulheres têm muita dificuldade de pedir ajuda. Eu falei hoje com a doutora Joana Marchek, que é do Hospital de Clínicas de São Paulo, e ela atende na área de dependência química com mulheres, que é no Promude, né, do Hospital de Clínicas. Uhum. E ela diz que é impressionante. Para as mulheres pedirem ajuda, elas têm que estar numa situação quase insustentável. Porque aquilo que tu falaste, tu entende? Eu tenho que cuidar dos outros. Eu nem percebo que eu preciso de cuidados. Então, quando ela vai pedir ajuda, é porque já está numa fragilidade absurda, né? E porque o Você homem já abandonou. E porque o homem já abandonou. Porque quando é o inverso, a mulher não abandona. A mulher fica do lado, não abandona. É igual penitenciária, né? Penitenciária masculina, aquela fila de mulheres. Penitenciária feminina, não tem nenhum homem lá na fila. Não. Né? Então, o homem é o primeiro a abandonar a mulher quando ela está doente, né? Infelizmente. E aí ela tem que ficar na jornada tripla, sozinha, com os filhos e doente. Né? E sendo acusada, inclusive pela própria mãe. Você já reparou? A mãe fala assim, você vai perder o marido. Você não sabe o que ela está sendo a boa mãe. E quando o cara está dependente, a própria sogra fala, meu genrinho, tadinho do meu genro. Vamos cuidar dele, ele precisa de ajuda e tal. Mas a mulher... ou seja, o álcool, como qualquer droga, ele vem preencher uma enorme solidão, né? Ele vem preencher um vazio. E tem alguém mais solitário do que uma mulher que tem que cuidar dos filhos, da casa, tem que ir para o mercado de trabalho, tem que cuidar a si mesma, tem que ser. Chega uma hora que é preciso sair do ar. E como se sai do ar, né? Muitas mulheres bebem à noite até cair, mas no outro dia estão de pé, atendendo todas as exigências feitas para a vida dela, né? Porque tudo é da vida dela. Vocês têm essas demandas, assim, o que as mulheres dizem? Qual é o sentimento para buscar, quando elas falam da dependência? Hoje em dia, a mulher ela não bebe só por questões de solidão, né? Ela bebe por questões de timidez, muita timidez, porque está feliz e quer se divertir, quer comemorar. Então, o quadro mudou um pouco. Porque a mulher, hoje em dia, ela tem mais autonomia financeira, né? Então, ela bebe com o dinheiro dela. Não é mais aquela mulher, né? É claro que existem vários casos, onde o marido é que é o que banca mesmo toda a estrutura financeira. Mas aquela mulher que já tem o dinheiro dela, ela já tem as amigas, ela sai, ela bebe, e tem o alcoolismo funcional, né? Que é essa mulher que bebe e que no dia seguinte ela dá conta de tudo. E aí quem está em volta não percebe que essa mulher está sofrendo. Não deixa de ser uma solidão funcional? É exatamente isso, essa mulher que bebe e no dia seguinte ela consegue dar conta de tudo que é necessário, né? E não deixa de ser uma solidão, minimamente, né? E não deixa de ser uma solidão, porque ela não conta para ninguém o que está acontecendo com ela. Para ela se sente culpada. Se sente culpada. E eu vou pedir ajuda a quem? Né? No hospital, num grupo de 12 passos, vem a vergonha, né? Vem a questão do machismo, vem a questão de não, quem vai ficar com os meus filhos? Eu não posso abandonar o meu trabalho. Então, mudou um pouco o cenário, mas continua ainda, nós mulheres, né, ainda numa situação vulnerável. Né? Porque a mulher que tem a questão com álcool e ainda está bebendo e tudo, ela precisa estar o tempo inteiro se reafirmando para ela e para a sociedade. Né? Então, isso é muito pesado. Exato. É uma guerra. É uma guerra, não é? Sim. É desolador. A gente está agora no agosto lilás, né? Eu estava vendo que muito da vulnerabilidade das mulheres, do uso do álcool, torna essas mulheres vulneráveis para sofrerem mais violência, e muito do feminicídio tem álcool tanto do marido, das pessoas próximas, né, do companheiro, como também dessas mulheres que ficam numa situação
de muita fragilidade, são abusadas e são mortas, né? Em função do uso do álcool. Isso é algo que acontece muito, né? Existe um termo. Não. Entrou uma. Ah, já saiu. Tá. Saiu. Existe um termo que é chamado agressão sexual facilitada por drogas, principalmente o álcool. E essa agressão, de novo, começa na família, dentro da própria família. Crianças que são abusadas sexualmente na infância, na adolescência, ou durante a infância e adolescência. E aí elas buscam na rua, né, porque elas não têm segurança em casa, então elas buscam na rua uma certa segurança. Só que quando elas chegam na rua, elas usam várias substâncias, principalmente o álcool, e são abusadas na rua também. Mulheres. Homens também, mas a grande maioria de mulheres. E ela vive esse ciclo. Aí ela volta para casa, abusada em casa. Aí vai para a rua, abusada na rua. Aí volta para casa, abusada em casa. E esse padrão fica gravado. Tanto é que quando elas acabam procurando um relacionamento fora um casamento, normalmente elas se casam com homens abusadores, né? E o álcool, ele é um facilitador das violências, né? O homem que é um abusador, já é um abusador, quando ele bebe, ele fica mais violento. Mais violento. E uma mulher, isso as pesquisas já mostram. E uma mulher, quando bebe, ela fica mais vulnerável. Então, se o homem e a mulher bebem, o homem é um abusador e ela é uma dependente desse relacionamento, ela vai ficar vulnerável e ele vai ficar muito mais agressivo. Por isso que muitos casos, como você falou, de feminicídio, tem a questão do álcool, do consumo de álcool envolvido. Assim como o consumo de álcool é o segundo maior fator de casos de suicídios, principalmente mulheres e meninas. Mulheres? E meninas, adolescentes. Também. E está muito ligado com a violência. Totalmente ligado com a violência. Existem poucas pesquisas, Fátima, mas a gente tem, depois eu posso até te mandar, tem na Espanha, México, Estados Unidos, pesquisas em universidades com jovens perguntando se ela foi abusada e se ela tinha consumido alguma substância. E a grande maioria tinha consumido substância, inclusive o homem incentivando e pagando para que ela beba e usando o famoso Boa Noite Cinderela na bebida para que ela possa ser, então, violentada. Isso é muito sério. É muito, muito, muito sério. Eu queria saber como é que ficam algumas questões do tipo... teve uma pergunta agora há pouco, só para não esquecer, que foi perguntado qual é a quantidade de bebida para que as pessoas possam ser consideradas alcoolistas, porque tem um tipo que é como é que é a redução de danos, né? Que é considerado e que pode se tomar com um determinado controle, um número de doses e tal. Já existe uma outra política, um outro jeito de ver, que é não evite o primeiro gole. Sempre evite, que é o primeiro passo dos 12 passos, né? Primeiro reconhecer que tu é dependente, mas sempre evitar o primeiro gole e o só por hoje, né? Que é a história toda do AA. Mas qual é o consumo onde se pode falar de redução de danos? E qual é o consumo para ser considerado um alcoolista, uma alcoolista? Tá. A Organização Mundial... Posso falar, Adê? Pode. Tá. A Organização Mundial da Saúde afirma que não há dose segura para consumo de álcool, tá? Não existe dose segura. Então, você pode beber uma vez, 2 vezes, você já vai correr risco de ter algumas doenças.
São mais de 62 doenças associadas ao consumo de álcool. Câncer de mama em mulher, mulher que bebe, independente de ser alcoolista ou não, ela tem 20% mais chances de ter câncer de mama só por consumir bebida alcoólica. Então, é muito mais grave do que a gente imagina, porque o risco, você pode beber uma única vez na sua vida, beber muito, pegar o carro, bater, matar alguém e morrer. Então, assim, o álcool hoje mata uma pessoa a cada 10 segundos no mundo. Não é brincadeira. Só que a gente tem uma indústria muito potente e governos, né, que recebem, né, o lobby e toda aquela coisa por trás para não levar esse conhecimento para a população. O álcool mata. E mata tanto quanto cigarro. Álcool e cigarro são as duas drogas que mais matam no mundo. Né? Pelo tipo de doença que causam, né? Não só pelo tipo de doença, mas pelo feminicídio, como a gente falou, por acidentes de trânsito, como a gente falou, por suicídios, entende? Por vários tipos de câncer, doenças cardíacas, doenças hepáticas. São muitas doenças, muitas doenças. Então, é muita coisa envolvida no consumo, que a grande maioria da população não sabe. A gente, na associação, não gosta de ficar nessa história de ou é redução de danos, ou tem que parar de beber. Quando a mulher chega pra gente, a gente pergunta o que ela quer. Todas são bem-vindas. Porque chega da gente ditar regra para a mulher. Chega. Então, quando ela chega, quando ela vem pra gente, o que a gente faz com elas é acolher. Eu quero parar de beber. A gente vai te ajudar a parar de beber. Eu quero tentar diminuir o consumo. A gente vai te ajudar. Eu não quero parar de beber. Pode ficar com a gente, não tem problema. Continua bebendo. Fica lá no grupo. A única coisa que você não vai poder fazer é partilhar alcoolizado. Mas o resto, você pode continuar com a gente. Né? Eu acredito em redução de danos para drogas como o crack. Né? A gente teve até uma série na Globo sobre isso. Né? Porque aí é uma droga que a dependência vem muito rápida. E aí, por exemplo, como redução de danos, a pessoa vai fumar maconha para diminuir a fissura para ela não ir para o crack. Isso é uma coisa. Né? O álcool, a dependência de álcool, a principal característica é a perda do controle. Então, como é que você vai falar para uma pessoa que tem a dependência que ela pode aprender a controlar? Ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Se ela já estiver dependente. E aí a pergunta foi, mas qual é a dose segura? A Organização Mundial da Saúde, ela fala de uma dose de uísque, uma taça de vinho, mas é taça pequena, tá, gente? Porque hoje as taças, elas estão quase que a garrafa inteira. Não é isso, tá? Tem até brincadeiras da mulher que toma uma coisa desse tamanho e mergulha na taça. Exatamente. Então, não é. Tem lá, se você buscar, você vai... Eu não sei de cabeça, mas no nosso perfil tem, na OMS tem, doses, a quantidade em ml para que você consuma. O problema é que se a pessoa já está dependente, ela não vai consumir só isso. Sim. Ela vai consumir um dia, vai falar, achar que tem controle, daqui a pouco ela está tendo amnésia, apagão, ela não controla. E essa é a principal característica. E aí a pessoa fala assim, mas como é que eu sei? Que isso é uma pergunta muito comum. Como é que eu sei se eu estou dependente de álcool? Existem vários testes. Vários. Existe o CAGE, que são 4 perguntas. Se você responder 2 sim, é uma provável dependência. Quais são as 4 perguntas? Uma é se você acorda e tem vontade de beber. A outra é se alguém da família ou algum amigo já te sinalizou de que você está bebendo demais e que você precisa controlar e tal. A outra é se você já teve alguma perda no trabalho, tipo, faltou o trabalho, inventou uma desculpa. E a outra, eu sempre esqueço da quarta, gente. Vou me lembrar. Se eu não me lembrar, depois eu te passo. Mas o relatório, o case são essas 4 perguntas. Se a gente responde 2, é uma provável dependência. Tem um outro questionário que chama Audit, que ele é mais completo, são 10 perguntas. Tem um outro que chama Assist.
que também é. E aí, ele tem relação sempre com frequência e existem os critérios, eu esqueci de falar, são 7 critérios para diagnóstico da dependência. Então, estreitamento do repertório, você já não consegue fazer mais nada se não tiver álcool. Ah, é festa de criança? Ah, mas vai ter bebida? Ah, não sei o quê. Então, esse estreitamento do repertório, perdas, né, nas áreas da vida, então perde no trabalho, perde na família, por mais que funcione de alguma forma, tem perdas. Vocês podem jogar no Google os 7 critérios para diagnóstico do alcoolismo ou da dependência de substâncias químicas. E ali vocês vão conseguir enxergar. Uhum. Entender, né? Sim. Mas a principal característica é a perda do controle. Ficou um mês sem beber. Aí bebeu, perdeu o controle, aí muda o comportamento. Muda completamente. Sim. Aí tem apagão. Essa é a principal característica. Não consegue controlar. Sim. Depois do primeiro gole, é porta aberta, né? Uhum. Escuta, e tem uma questão, por exemplo, do pessoal que fala assim: ah, tudo bem, a gente só bebe no final de semana, né? Então, no final de semana, as pessoas vão com tudo, né? E aí, da segunda-feira se recompõe, aí fica sem beber e volta no final de semana. Porque tudo é álcool. Tudo é álcool, né? Casamento, é velório, é nascimento de criança. Hoje mesmo uma senhora me disse: ah, eu fui na festa de levar meu neto e as pessoas diziam assim: mas só tem chá? Não tem isso que tu falaste, não tem bebida alcoólica, mas que festinha sem graça. A gente já tem que trazer as crianças e ainda não pode beber, né? Então, é algo, principalmente para os homens, ainda continua sendo algo que mostra a sua masculinidade. O cara que bebe, né? E isso pesa muito, né? Pesa muito. Eu vejo que nas mulheres tem um histórico de comer demais, comer além, né? Que já vem, é um caminho para o álcool. Isso são mecanismos que vão começando até desaguar no álcool? Pode ser uma migração da compulsão, né? Porque o alcoolismo é a doença da compulsão, né? Então, se uma mulher né, entra em recuperação, né, como foi o meu caso, eu migrei para o chocolate, eu migrei para o refrigerante, e eu comecei a comer muito. Então, isso pode acontecer, sim, né, naquele momento de angústia, de uma crise de abstinência, isso pode acontecer, né? Por isso que muitas mulheres, na nossa associação, muitas mulheres bariátricas procuram a gente, né? Isso que eu ia falar das mulheres bariátricas. É um número, assim, absurdo, né? Absurdo. Um exemplo, assim, 3 mulheres que entram hoje, 2 mulheres são bariátricas. Por quê? Elas comiam muito e aí aumentou o peso, fez a bariátrica e o mundo ficou cinza para elas, né? O que eu vou fazer agora? Eu comia, o que eu vou fazer agora? Cadê o prazer da vida? E elas começam a migrar para o álcool. E aí acabam engordando de novo e não conseguem parar. Então, é muito sofrimento, né? E a gente recebe essas mulheres. Nós tínhamos um grupo terapêutico específico para bariátricas. Esse grupo, o nome dele agora é Saúde e Bem-Estar, porque a gente não fala só das bariátricas, a gente fala da reeducação alimentar. Então, é importante isso. Para quem é bariátrica, para quem não é. Então, você parou de beber, é muito importante que você tenha uma alimentação saudável, que você possa cuidar do teu corpo, do que aconteceu com ele. E elas chegam com muita baixa autoestima, né? Porque elas engordam até muito mais do que antes. Né? Então, esse grupo terapêutico que a gente tem, ele é muito... Ele enche, né, no dia do grupo terapêutico, porque a busca é muito, muito grande. Nós estamos já com 35%, né, Grazi? De mulheres bariátricas na associação. 35%? Uau! Ou 30%.
Gurias, porque tem uma fantasia, né? Eu não vou comer, mas eu vou beber, como se a bebida alimentasse. Na verdade, é uma caloria vazia, né? Ela não alimenta nada, né? Ela só vai criando uma dependência. Porque a cirurgia bariátrica, Fátima, ela é para quem tem obesidade. E obesidade é uma doença, tá? Uhum. Quem tem compulsão alimentar não é para fazer cirurgia bariátrica. Só que, mais uma vez, no nosso país, a pessoa tem dinheiro, vai lá, fala, eu quero fazer a bariátrica, e ela faz. E ela não trata a mente. A Ela não mente, trata é as isso que eu digo. emoções. A mente dessa pessoa ela continua ali, ela está presente, ela está chamando, ela é um ente dizendo, escuta, e onde eu fiquei? Tu me deixou no caminho. A cabeça fica no caminho, não é o corpo só, né? Exatamente É isso. uma... E aí ela migra essa compulsão, como a Dê falou, mas as emoções ela não tratou, a mente ela não tratou, e aí ela migra a compulsão para bebida. E a mulher bariátrica, eu acho que é importante falar isso antes só para eu complementar o que a Dê falou. Uma mulher bariátrica, quando ela consome, por exemplo, uma dose de bebida, qualquer dose, uma lata, um copo, não sei o quê, o organismo dela absorve 3 vezes mais. Então, isso significa que uma mulher bariátrica, quando bebe uma lata de cerveja, é como se o organismo estivesse absorvendo de 3 a 4 latas de cerveja. Então, Meu ela tem Deus. então, ela tem amnésia mais rápido, apagão mais rápido, ela fica dependente mais rápido, né? Já é mulher, já fica dependente mais rápido. Sendo bariátrica, fica mais rápido ainda. Uhum, É uhum. porque tem também a carência das vitaminas, né? Inclusive as bariátricas, elas tomam, eu acho que para a vida inteira, né? Várias vitaminas e tudo isso. Então, Sim. se ela bebe, com certeza o corpo dela vai sentir com muita mais facilidade, né? Então, é uma roda, né? Aquilo ali precisa cessar para ela entrar em recuperação, né? Porque senão ela migra e quem vai parar isso, né? E é o que eu falei da questão da autoestima, né? Isso é muito importante para essa mulher. É a mesma coisa daquela mulher que se olha no espelho, né? E acha que a barriga está grande, mas ela não está com a barriga grande. Então, mas a minha coxa está grande, ela não está com a coxa grande. A mente dela, como você falou, Fátima, ficou onde? Ficou lá naquele lugar, lá atrás, onde ela se olhava no espelho e não gostava do que via, né? Então, ela precisa realmente cuidar da mente, né? Sem a menor dúvida. E depois começa a beber, começa também a dar fome, né? Porque amplia, não é? Essa coisa de se preencher, e aí começa a engordar, e aí fica um círculo vicioso. É terrível isso, é muito sofrimento, né? A gente tem aqui a Carol, que está perguntando se aqui alguém já se internou por causa do álcool. Vocês já se internaram, gurias? Não. Grazi? Não. Mas a gente tem várias mulheres na associação que se internaram e que estão internadas. Mas o que define a internação? Qual é por que uma internada e outras não? Isso para nós todas entendermos. O alcoolismo é uma doença progressiva, crônica, né? Uhum. Ela começa, bebo só, vou até dar meu exemplo, né? Eu comecei bebendo sexta e sábado, daqui a pouco eu estava bebendo quinta, sexta e sábado, quarta, quinta e sexta, no final eu só não bebia na segunda. Então, ela é uma doença progressiva. A gente aumenta a frequência do consumo e aumenta a quantidade para sentir a mesma onda que a gente sentia com uma única dose. E isso vai piorando, né? Chega um ponto que ela precisa, muitas vezes, de internação, porque ela sozinha não consegue mais se manter, porque tem gente que fala assim, falta de vergonha na cara, é só fazer força. Não é força. Não é Não força tem de nada a ver com vontade. força. Não tem nada a ver com força. Então chega um ponto que ela está tão
doente, adoecida, que ela começa a perder a própria sanidade. Ela não consegue mais nem entender o que está se passando na vida dela, né? E aí, muitas vezes, precisa internar para desintoxicar. Primeiro, para desintoxicar. Sim, para que ela... sair da emergência, né? Exatamente. Exatamente. E tem muitas que eu já vi mulheres nesse ponto conseguirem, né? Porque é muito individual a recuperação, né? Então, tem uma aqui que falou, não tem nada a ver com força mesmo, só desespero. Na verdade, esse desespero precisa levar essa mulher à rendição, né? Porque a gente fica... A aceitação da doença, né? A aceitação... A gente fala na associação assim, vai doer de qualquer jeito, Fátima. Não tem jeito. Se continuar bebendo, vai doer e vai doer muito e cada dia mais. Se entrar em recuperação, vai doer. Porque você vai ter que mudar toda a sua vida, hábitos, né? Um monte de coisa. Só que a dor da recuperação, ela passa. A dor de continuar bebendo, ela só piora. Então, escolhe uma dor aí, porque dor vai ter. Agora, precisa precisa de rendição, né? E aí, essa questão da internação muitas mulheres internam super conscientes, mas elas não conseguem controlar, parar, nem se manter em recuperação. E aí precisam de uma internação, e outras porque já são casos muito graves, que estão, como você falou, assim, no CTI. Se não internar, vai morrer. Aqui estava falando da ressaca moral, né? Que eu acho que a pior é a ressaca moral, porque não existe na sociedade uma crença de que é um problema de caráter e não uma doença. Então, a ressaca moral, às vezes, ela é maior do que a física, né? Vocês sentiram isso já, gurias? Sim. Porque tem uma pergunta que eu estava vendo aqui. A ressaca moral, ela como você falou, ela é muito pior do que a física, né? Porque a impressão que você tem, porque tem a vergonha, né? Tem a vergonha do dia seguinte, tem a questão do apagamento, né? O que é o apagamento? A doença ela é progressiva. Então, chega uma hora que você bebe e que você não lembra o que fez na noite anterior. Então, é o apagamento, tá? E aí você não lembra o que fez, você não lembra como você chegou em casa, tem essa vergonha moral, porque as pessoas olham para você. Sendo mulher, a coisa triplica, né? E a física, você toma um remédio, você fica deitada, toma um banho frio, e a moral, né? E o pior, você acha que não tem mais jeito, né? Você acha que vou procurar o quê agora? Já tentei de tudo e voltei a beber. Né? Então, eu, por exemplo, passei por isso, né? Eu falei, não tem mais jeito. Como é que foi, Denise? Então, a família quase me internou. Quase, né? Porque eu já tinha tentado de tudo, eu mudei de cidade, eu mudei de estado civil, eu me casei, eu fiz um monte de mudanças e continuava a beber cada vez mais, né? E eu não tinha medo de morrer, eu tinha medo de enlouquecer. E eu já estava perdendo, como a Grazi falou, eu estava perdendo a razão já. Eu estava vendo coisas assim, sabe? Já estava num estado muito deplorável de vulnerabilidade, porque eu bebi mais de 30 anos. Né? E a família já estava indo me internar. Foi quando o meu marido chegou em casa, ex-marido, né? E ele falou, não, a gente vai tratar dela dentro de casa. E depois, 3 dias depois, eu fui para um grupo de 12 passos, né? E estou aqui hoje. E foi doído? Foi doído. Foi muito doído. Né? Mas foi uma dor necessária. Porque se eu continuo ali, talvez eu não estivesse viva hoje para contar a minha história, né? Porque era um alcoolismo muito... eu não bebi em casa. Eu bebia em casa e saía para a rua. Né? Então, eu saía escondida, eu pulava muro e eu bebia na rua. E aí vocês imaginam o que é uma mulher na rua, né? Sozinha, bebendo com qualquer pessoa. E aí é o que vem, né? A questão da ressaca moral. Né? E aí, no finalzinho já, eu já estava casada, morando numa cidade pequena. Imagina isso. Eu falei, meu Deus, será que algum amigo dele viu? O que eu fiz? Quem me trouxe em casa? É uma vida quase paralela, né?
Existe um... Exatamente. Eram duas personalidades, né? A Denise, e aí no dia seguinte eu queria tomar banho, esfregar meu corpo todo, eu queria, sabe, fazer uma dieta para tirar aquilo tudo do organismo. E não adiantava, né? Porque é uma doença que não ia sair de mim. Não saiu, né? Não vai sair nunca mais, né? Mas até que eu consegui me render, eu fiz o primeiro passo e falei, eu perdi o controle. Eu não tenho mais controle, né? Não fui internada, fiquei em casa, assim, mas eu já tinha perdido todo o controle, né? Mas devagarzinho a gente consegue. E quanto tempo tu levou, Denise, quando esse ex-marido, muito legal ele, né? Ele te respeitou na tua essência, assim, né? Quando ele disse, olha, vamos tratar em casa e tal, né? É legal neste aspecto, não sei o resto, mas assim, Esse, mas assim, tu levaste, quando tu começa a tratar no grupo dos 12 passos, quanto tempo tu levou para perceber que a sobriedade era algo bom? eu demorei um pouquinho. Eu demorei um pouco porque eu cheguei com muita instabilidade, né, emocional. Tanto é que eu fiz alguns exames físicos e eu não tive nenhum problema físico, né? Não tive. Agora, emocional, eu tive muitos, assim, muitos. Porque eu tive muitos abusos na minha infância, na adolescência. É por isso eu busquei o álcool, né? Busquei ele. E então, quando eu chego num grupo de 12 passos, eu queria jogar tudo aquilo ali, sabe? Num dia, numa semana, num mês, e não tinha como. Porque era muito, eu cheguei muito machucada, né? Tanto fisicamente, né? Porque eu passei por uma violência física, eu passei por violências psicológicas, morais, né? E então eu aí e tinha a crise de abstinência, né? A Cláudia era minha psicóloga na época e ela falava assim para mim: quando tiver a crise, você liga para mim. E na época eu não tinha celular, eu ligava para ela do fixo e ela falava assim: fica comigo, que isso não passa de 10 minutos, né? Essa crise de abstinência. Eu tremia, né? E realmente, em 5 minutos já estava bem, sabe? E eu comecei a comer coisas que eu não vou nem falar aqui para poder diminuir essa abstinência, que não foi muito legal, que era doce e tudo. E aí eu fui diminuindo, né? E a parceria que eu tive com a Grazi e outros companheiros, né, do grupo de 12 Passos foi diminuindo essas crises que eu tinha de ansiedade, né? E eu comecei a trabalhar muito, eu sou terapeuta holística, né? Então eu comecei a trabalhar e cuidar do outro, dos outros. Isso foi bom? Foi. Mas por um outro lado, eu deixei também de cuidar de mim, né? E que há algum tempo atrás é que eu vi o quanto eu deixei também de cuidar de mim e que agora eu estou cuidando. Então, o cuidar foi bom, porque eu meio que esvaziei a minha mochila e vi que as pessoas também têm muitos problemas, né? Muitos. Mas para mim Todos têm, foi. né? Todos têm, todos têm. Mas a questão das drogas é muito pesado, né? Muito, Porque ela não envolve muito, só muito você, pesado. ela envolve. E o mais pesado é essa questão moral e da sociedade, né? No caso da mulher, se a mulher chega num lugar e ela sai carregada, como muito se vê, né? E todo mundo fica, meu Deus, que horror e tal. Se essa mulher chega e ela tem um câncer e ela desmaia por causa do câncer, todos ajudam. Se ela cai por causa da bebida, todos apontam o dedo. E abusam Isso dela, né? E quando abusam. Porque não abusa. você viu o caso da menina de 22 anos que foi... Gente, eu ia falar também. Pois é, ou seja, se bem que o corpo de mulher, né, gurias, é território do mundo, né? É impressionante. Mas é muito mais pesado para as mulheres em função do abuso que tem. Os dedos apontados, para mim, é o primeiro abuso e ele vem das pessoas que te amam. Né? E aí é que dá a grande solidão. Né? E que faz com que daí tu entre num looping de não conseguir sair daquele lugar. Né? Grazi, como é que foi contigo a tua recuperação e tal? Eu também bebia na rua, né? E eu era muito sem noção
mesmo, assim, né? E eu morava com a minha mãe, porque eu conseguia manipular a minha mãe para ir morar com ela. Eu era separada, tinha 2 filhas pequenas, e eu já tinha chegado ao ponto de sair para beber na rua e trancar as minhas filhas dentro de casa, uma com 3 anos e a outra com 6. Então, elas ficaram trancadas dentro de casa. Eu saí e elas ficaram batendo na porta. Mãe, não vai, mãe, não vai, mãe, não sai. E eu saí, porque o álcool era a coisa mais importante da minha vida, mais importante que minhas filhas, mais importante que qualquer coisa. E eu não voltei. E aí, nesse dia seguinte, a minha ressaca moral, a minha dor era enorme. E eu falei, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu voltar para aí. Só que eu não falei da dependência do álcool. Eu falei que eu estava muito sobrecarregada, e estava mesmo, que minhas filhas estavam sofrendo. E aí eu fui para casa da minha mãe. E aí foi tudo que eu precisava, porque minha mãe cuidava das minhas filhas e eu ia para a rua beber. Foi quando o meu alcoolismo piorou. Só que minha mãe também era alcoolista. No mesmo momento, ela também tinha abuso de álcool. Não, quando eu fui para casa dela, ela já tinha parado porque ela teve câncer de mama. Sim. Então, ela teve câncer de mama, parou de beber, parou de fumar, que são as 2 drogas que mais causam câncer de mama. Atenção, ela parou. E aí, quando eu fui para lá e ela me viu chegando bêbada, chegando alcoolizada, chegando no dia seguinte e tal, teve um dia que eu fui espancada por um namorado. A gente saiu, foi numa roda de samba, bebemos muito, 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 muito. E aí a gente começou a brigar, e alcoolista briga, não sabe nem por que tá brigando, e briga. E a gente começou a brigar, e dentro do carro, voltando para casa, ele começou a me bater. E eu fiquei muito machucada, eu fiquei toda ensanguentada, meu rosto todo arrebentado. Desmaiei, consegui fugir, porque ele não deixava, eu tentava sair do carro, ele me puxava para dentro. Até que num cruzamento eu consegui fugir e eu desmaiei na rua. Era uma estrada, eu desmaiei. Só que esse sujeito foi lá avisar para os meus pais. E aí meu irmão veio pela estrada me procurando, me encontrou e me levou para casa. Quando eu cheguei em casa, estava no portão da minha casa meu pai, minha mãe, minha filha menor chorando. E minha filha me viu toda machucada, toda ensanguentada, enfim. Eu me enchi de remédio, porque eu misturava álcool com remédio, com calmante, antidepressivo, eu misturava tudo. Desmaiei. No dia seguinte, minha mãe sabiamente me chamou, por isso que é bom os familiares estarem em grupos. A minha mãe sabiamente me chamou e falou: você vai para uma sala de 12 passos ou você vai para a rua. Aqui você não fica mais. Dentro da minha casa você não fica mais. Eu estava tão doente, tão adoecida, que eu pensei assim, vou arrumar um namorado, vou morar com ele, tá tudo bem. Eu não sou alcoolista, não sou alcoólatra, não tem nada disso. Minha mãe tá maluca, né? Aquela coisa da negação e da proteção do uso, né? Do consumo. E aí ela falou, eu sei exatamente o que você tá pensando. Você tá achando que você não vai embora daqui com suas filhas, mas você vai embora daqui com as suas filhas, com toda a dor no meu coração, com todo o sofrimento no meu coração. Mas eu não aguento mais ver esse sofrimento das minhas netas e seu. Você vai embora com elas. E aí eu falei, nossa, ferrou, né? Com elas não dá. Já tinha falsificado um monte de cheque dos meus pais, vendido coisa dentro de casa para beber, não tinha dinheiro, estava toda endividada. Falei, vou ter que ir para esse grupo. E aí eu fui para um grupo, mas eu fui assim, eu vou, mas daqui a um pouco ela vai esquecer e ela vai entender que eu não sou dependente de álcool. Só que dentro da sala eu tive meu primeiro despertar espiritual, né? E aí eu venho tendo há quase 15 anos, dia 20 de agosto, agora eu completo 15 anos sóbria, né? E é isso. Que bonito isso. É. 15 anos. Obrigada, mãe. Salvou minha vida. Ela tá viva ainda, Grazi? Não, ela faleceu ano passado de câncer também, mas é em outro lugar. Uhum. Mas salvou minha vida, minha mãe. Tem essa coisa, né? Se tu fica levando e passando pano e tal, morre todo mundo. Morre em vida, né? Fica todo mundo doente, Zumbi. ninguém sai desse lugar, né? Isso é muito, muito, muito terrível, né?
Gurias, e como é que tem sido a recuperação das mulheres que vocês até ajudam? Algumas conseguem, né? Algumas não, várias conseguem. E a gente fala assim, né? Tem umas que me procuram no final da noite, assim, aí eu já sei que é o problema, né? E depois, e o que a gente fala? Depois que bebe, não adianta procurar a gente. Tem que só no dia seguinte, porque não adianta, já bebeu, sentiu vontade, procura antes. Então a gente vê que essas que recaem são mulheres que não estão frequentando as reuniões. A maioria delas, né? E eu pergunto logo, você está indo para as reuniões? Você está lá acessando o linkzinho, está frequentando? Ah, é porque não está dando, porque eu do trabalho. Coloca o fone, mesmo que não dê para você falar, você escuta. É importante a frequência. Você está participando dos grupos terapêuticos? Porque, assim, quando uma mulher chega na associação e não tem como arcar com o valor que é um valor mínimo, que é R$ 30, é um valor, né, ilusório, assim, para uma pessoa irrisório. Uma pessoa que bebia, às vezes, R$ 100, R$ 200, R$ 30 no mês, para ter tudo isso. E ela fala assim, mas eu não tenho mesmo, não tenho nada. Então, nós temos os grupos terapêuticos. Esses grupos é grupo para mulheres pretas, né? Porque a mulher preta é diferente ao alcoolismo, por causa da questão do racismo. Nós temos grupo terapêutico para maternagem, LGBT, que ia mais. Temos lutos e perdas, que é um grupo também maravilhoso. Saúde e bem-estar. Nós temos o grupo... O que mais, Grazi? Tem mais algum aí? Tem grupo de codependência emocional, tem grupo familiar, LGBT você falou, né? Falei. Como Então, é que é essas mulheres... lutos e perdas? O luto, ele não fala exatamente de uma perda física de alguém. Né? Então, quem para de beber vive um luto. Vive um luto. Entendi. Porque você tinha ali o teu companheiro ali no copo, né? E aí é importante entender. Né? E viver esse luto é importante também. É uma dor necessária. Como a Grazi falou, se continuar bebendo, vai ter dor. Se parar de beber, vai ter dor. Mas uma hora essa dor para. Só que precisa estar cuidando disso, olhando para isso. Né? Então não tem, mas não tenho dinheiro, tem um grupo terapêutico. Dentro da associação, quando elas chegam, a gente manda o material para elas e elas vão ver tudo que a gente oferece para aquela mulher. Então, claro que tem algumas que estão em reunião e tudo, mas é difícil para elas, é muito complicado, porque às vezes elas estão morando com uma família que bebe muito, e ela não tem condição ainda de morar no outro lugar. E aí, o que a gente vai falar para essa mulher? Dar apoio, né? É claro que a gente não vai falar, dá um jeito, vai morar em outro lugar. Às vezes, essa mulher está está desempregada, né? Tem a questão do desemprego, que é muito sério, né? Então, a gente dá todo o apoio, mas ela precisa ter boa vontade. Como a gente falou aqui, não é força de vontade, é boa vontade. É querer, é escolher, né? É poder escolher. Né? Quando ela ainda está em condição de escolher. Exatamente. Chega um ponto que ela já não consegue. Eu acho que é importante falar da nossa associação, complementando o que a Dê falou, e me desculpa te interromper, Fátima, mas eu acho que é muito importante. A voz é de vocês. Normalmente, os grupos de 12 passos, eles, de 100 que chegam, um fica. É assim, é um percentual que é uma irmandade que salvou a minha vida, salvou a da Dê, e a gente apoia e é parceira, encaminha para reuniões que hoje existem de propósito feminino. Mas o trabalho que a gente faz é um trabalho muito cirúrgico. A gente vai realmente nas especificidades da mulher, né? Então, hoje a gente tem em torno de 25% de mulheres em recuperação que nos procuram, com apenas 3 anos e meio de vida. Então, isso para a gente é um sinal de que estamos no caminho certo, né? O percentual de mulheres que conseguem se manter em recuperação é muito baixo, de pessoas, tá? Falando de forma geral, homens, mulheres, no mundo é muito baixo, né? Porque é isso, é uma doença multifatorial, o tratamento precisa ser multidisciplinar. E aí, na nossa associação, a gente criou o combo da recuperação, que até perguntaram aí, o que é o combo dos passos,
Aham. O que a gente faz? A gente faz um direcionamento de acordo com o que funcionou para mim. Então, como é que funcionou para mim? Eu fiquei num grupo de 12 passos durante 2 anos, em abstinência alcoólica, sem beber, mas louca, completamente louca, sabe? Assim, Não, louca como? porre seco. Eu continuava entrando em relacionamentos abusivos, eu não mudei a minha vida, eu só parei de beber. Eu continuava insana, Uhum. tá? Até que eu entrei num relacionamento em recuperação, em abstinência, e fui agredida de novo por um companheiro. E aí eu fui buscar ajuda, fui para psiquiatra, fui para terapeuta, psicóloga, que é a Cláudia, a mesma que cuidou da Dê, fui fazer atividade física, fiz uma lista de pessoas a quem eu podia recorrer e tal. E isso virou o nosso combo. Então, quando a mulher chega, a gente fala, você precisa de um psiquiatra, sabe por quê? Porque a grande maioria das mulheres que são alcoolistas tem depressão, tem transtorno de ansiedade, tem transtorno bipolar. Se não tratar esses outros transtornos, ela não vai conseguir ficar sem beber. Não vai. Né? Vai ser muito difícil. Ou ela vai ficar sem beber, mas ela vai ficar usando outras formas de se anestesiar. Né? Então, a gente orienta aí para psicóloga, especializada em dependência química, a gente orienta aí para conselheira, para os nossos grupos terapêuticos, que aí, quer ver uma coisa interessante? A grande maioria das mães são narcisistas. As mulheres alcoolistas não conseguem se relacionar com as suas mães. Tem muita dificuldade. Então, a gente trabalha isso nos grupos. Muitas sofreram violência. A gente tem um grupo só para tratar as violências sofridas, né? Esse grupo de lutos que a Dê falou, assim, ele vem ajudando demais essas mulheres, porque fala de lutos não reconhecidos. E o do álcool é um deles, né? Que era o maior abusador que eu tive na vida foi Era o o álcool. álcool. Né? E é um luto, mesmo sofrendo abuso, eu fiquei enlutada, eu sentia a falta do copo na minha mão. Sim. O copo era a extensão do meu corpo. O meu corpo não acabava na mão, acabava no copo. Então, a gente, cada dia mais, vem trabalhando essas especificidades. E aí, a gente tem em torno de 20% a 25% de mulheres que nos procuram em recuperação. E isso é um grande orgulho para a gente. Um enorme orgulho para a gente, sabe? Eu tenho visto os depoimentos no grupo, assim, são maravilhosos, né? E eu vi que vocês falaram tenho visto e vi que a Dê falou agora das mulheres pretas. É diferente o alcoolismo com as mulheres pretas? Como é que é? A grande maioria das... Fala, Dê. Não, Fala. fala. A grande maioria das mulheres pretas, hoje ainda, infelizmente, vive em comunidades. Estando em comunidades, elas estão em maior vulnerabilidade. Né? Vulnerabilidade financeira, social, tudo, emocional, tudo. Né? Essas mulheres de comunidade, normalmente, o único lugar que elas têm para se divertir é um bar. As comunidades têm muito bar, muito botequim. Né? Então, e o racismo estrutural. Então, ela saía na rua e, além de todas as ofensas que nós mulheres somos, todas as violências, né, verbais que nós sofremos como alcoolista e como mulheres, elas sofrem por serem pretas. Além dessas duas, elas sofrem por serem pretas. Sim. E as mulheres pretas, elas têm mais dificuldade de chegarem a um serviço de saúde que faça um tratamento específico para a dependência delas, né? Então é diferente também. É impressionante, né, Gurias? É impressionante. Vocês têm, então, vocês falaram que há uma recuperação, mas é baixo ainda. Tu falaste até, né, Grazi, no mundo, uma recuperação mesmo, uma sobriedade mesmo que, né, momentânea. Não tem saída isso? Como é que se faz para que as novas gerações, as políticas públicas,
como que é isso? Porque me parece sempre tão... Isso é velho como o mundo, né? E nós estamos aqui falando meu Deus, do AA, que é norte-americano, de 1948, os 12 Passos e tal. E tem muito pouco disponibilidade desses lugares para atendimento, vocês não acham? Imagina, vocês começaram agora. E aqui, eu sei que em São Paulo tem a AA voltado para as mulheres. Sim. Mas aqui no Rio Grande, eu não sei se todas as cidades, os estados brasileiros têm. As mulheres continuam ainda muito solitárias, né? Sim. Existe Fala, Dê. Eles têm feito um movimento, né? A gente não fala por AA, né? Mas eles têm feito um movimento para realmente fazer esses grupos direcionados para mulheres, porque ficou claro, né, essa dificuldade. Você entra hoje numa sala de AA, você vê 20 homens, né? Com 20 pessoas, uma é mulher. Né? E essa mulher, se ela chega ali na primeira vez, ela não volta mais. Porque tem a questão da vergonha, né? Como é que eu vou falar aqui de detalhes, de coisas que eu sofri? E aí tá vendo. Mas lá na cidade do Rio, mesmo antes de eu me mudar, já estava tendo já um grupo, né? Que eles faziam lá às sextas-feiras, e não era nem dentro do grupo, porque depois eles começaram a reclamar dos horários e tudo. Elas se reuniam, né? Elas se reuniam na parte de trás de um shopping. Olha a vontade de se reunir, né? A necessidade, né? Nem a vontade, né? Se reuniam para fazer ali uma reunião. Olha, né? Então, assim, impressionante. Então, hoje é a chamada colcha de retalhos, né? E elas voltaram com esse grupo para dentro de uma sala de ar. Fizeram a chamada colcha de retalhos, que é muito conhecida no grupo. Uhum. Mas até que os homens do grupo conseguiram tirar essa reunião delas. Eles conseguiram, né? Então, eu não sei te dizer hoje como está esse grupo lá no Rio, né? Eles não conseguem quando eles querem acabar com as mulheres, né? Impressionante. Mas eles sabe não conseguem, porque a gente é resistência. Aqui, ó. Respeita a minha história! Respeita a minha história. Eu tenho gostado muito de ver essas camisetas aí que vocês têm. Estão a ver, estão a ver. Está lá no site. Mas eu queria complementar o que a Dê falou, porque eu sei que está acabando, e é uma coisa importante. Os governos têm responsabilidade. A gente precisa falar de prevenção desde a infância, né? Precisa ser feito na escola. Né? Existe um relatório que se chama SAFER, da Organização Pan-Americana de Saúde, que apoia o nosso trabalho, inclusive, que a gente também tem muito orgulho de ser apoiada por uma organização internacional desse porte. E elas têm um relatório, uma cartilha que chama SAFER. E lá eles fazem orientações que podem reduzir o consumo. Porque reduz o consumo, reduz violência, reduz feminicídio, reduz suicídio, reduz doença, reduz um monte de coisa. Isso está disponível para qualquer pessoa. Se você botar no Google lá, tá SAFER. Só que os governos, esse relatório, esse projeto de SAFER, ele foi implantado na Islândia, que era um dos países que mais tinha dependentes químicos e consumo abusivo e morte e tal. E hoje a Islândia é um dos primeiros países em percentual de dependência, mínimo lá, porque eles seguiram esse relatório. Então, não vender bebida por aplicativo, porque você facilita o consumo. Ter bar, distribuidora, bar, ter uma distância mínima de um para o outro, não colocar uma do lado da outra, porque onde tem muito consumo de bebida, venda de bebida, tem mais violência e tudo mais. No contraturno das escolas, ter atividades, principalmente esportivas para as crianças, falar de prevenção nas escolas, né? Então, esse relatório é aumentar a tributação da bebida, porque o que o nosso governo paga para tratar o alcoolismo, né, o valor é enorme, são 3 bilhões, se eu não me engano, de investimento do governo para tratamento, e o que a indústria paga de tributação é muito menor, né? Então, as indústrias precisam ser responsáveis, e aumentando a tributação, aumenta o preço da bebida. Aumentando o preço da bebida, o consumo reduz.
né? Então, existe já um plano para se reduzir o consumo. Mas espero que o novo governo a gente consiga fazer um trabalho melhor aí com relação a isso, né? Vamos ver. O incentivo é muito grande, né? A gente vai ver um filme assim, é bem leve, bem leve. Do nada surge uma bebida, né? Você vai ver, vou ver uma novela, qualquer coisa tem bebida. Então é muito complicado isso. E é o que está sendo dito aqui, nas escolas, né? Começar a ver. Se um adolescente chega em casa e vê o pai bebendo, a mãe bebendo, vai ver um filme, tem bebida, ele vai falar, eu quero ver se isso é bom, né? E no primeiro gole, vai que é gostoso, como foi o meu caso. Primeiro gole, nossa, me transformou, né? Então, assim, as políticas públicas, elas têm que olhar para isso, porque é muito sério, né? É muito sério. E, Gurias, vamos combinar, é bom, a sensação que dá no primeiro gole é muito boa, né? No primeiro. O primeiro, Por isso que tem que evitar o primeiro. E tem Você isso sabe que... Fala. Não, eu ia falar que o álcool, a doutora Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra famosa, conhecida, ela fala, né? O álcool é a única droga que causa coma. Ninguém sabe disso. É a única droga que causa coma. E o álcool, ele é a única droga que passa, que faz, que a gente passa por 3 fases. Primeiro é a fase do relaxamento, que é a fase boa. Sim. Você toma 2 doses e realmente relaxa. Depois da segunda dose, você entra na fase da euforia. E aí ela fala que o álcool, ele é dose dependente. Porque você quer continuar bebendo para manter a euforia. Só que ele deprime. E aí, quando ele deprime, ele pode levar ao coma. Isso independente da pessoa ser alcoolista ou não. E quanto mais você vai usando, né? Vai bebendo, seja o que for, enfim, você vai sentindo mais depressão ainda, né? Por isso que muitas mulheres, né, alcoolistas têm depressão também, por essa questão. Porque a primeira dose deu prazer. Então, eu quero prazer, eu quero prazer, eu quero prazer. E quanto mais busca esse prazer, aí, a partir daí vem a dor, né? Porque esse prazer já não é igual como da primeira dose. E aí vem a dor. Né? E aí já é dependência. Sim. Isso é uma... Olha, gurias, estamos chegando ao fim, 2020. Eu queria que vocês deixassem aqui os contatos, tá? Teve uma mulher que perguntou se tinha em Brasília atendimento. A gente trabalha de forma virtual, 100% virtual. Hoje a gente já alcançou Portugal, Espanha, Irlanda, África do Sul. A gente tem uma angolana, temos uma portuguesa. Os países de língua portuguesa já estão chegando, a gente já está alcançando esses países de língua portuguesa, porque o nosso trabalho é 100% virtual. Então, ela pode entrar, e aí ela entrando para a associação, se precisar de alguma ajuda presencial em Brasília, a gente orienta também. Que legal isso. E assim, quem quiser, que está aqui nos assistindo, o AF no Instagram foi onde eu achei essas mulheres tão corajosas, vitoriosas. E sigam lá, né, o Alcoolismo Feminino, para ver as histórias incríveis, sabe, de mulheres. Eu vi de uma mocinha bem jovem, assim, ela dizendo: faz 6 anos que eu estou só por hoje sóbria. E ela disse: a minha filha tem muito orgulho de mim. Eu achei emocionante. Tem histórias incríveis, incríveis. As mulheres são muito fortes, que possam todas ficarem em sobriedade, né? Dentro do possível. Gurias, eu quero agradecer vocês, se vocês quiserem deixar os dados e tal de vocês, o WhatsApp, para o pessoal entrar em contato, ou entrar no AF, no Instagram, seria o primeiro contato? Sim, a gente pode atender pelo direct, é a D que está lá. Às vezes eu, às vezes a D, mas a grande maioria do tempo é a D que está lá. E a gente tem também o nosso site, que é importante, lá tem muito conteúdo, que é Associação AF
sem o cedilho e sem o tio.org. Então, lá tem blog, tem atividades para que vocês possam fazer. Você sabe, Fátima, que tem mulher que chama a gente no direct que fala que só de seguir a página já conseguiu parar de beber. A gente fica tão feliz com isso. É muito legal. Eu queria só falar que tem uma pessoa aqui que está falando que está fazendo um mestrado ou doutorado voltado para esse assunto. A Luciane, eu acho. Luciane, pode procurar a gente que a gente te ajuda, tá? Tudo que é voltado... Luciane Viana. Pode procurar a gente. Ela faz mestrado em administração pública e dissertação sobre políticas públicas direcionadas para doentes de alcoolismo. Isso para a gente é muito importante e a gente quer te ajudar, tá, Luciane? Obrigada, Fátima. Muito obrigada. Olha, nós que agradecemos aqui. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Até a próxima. Daqui a pouco a gente faz aqui, ó. A Luciane Viana disse que está ótimo, que bom. Gurias, obrigada. Para quem está nos assistindo, vai ficar gravada no Instagram da Fala Feminina, para quando quiserem entrar e ouvir essas mulheres incríveis que estão segurando a onda de muitas outras, né? Muito obrigada, gurias. Valeu. Muito obrigada, Fátima. Obrigada. Viu? Existe vida feliz sem o álcool. Com certeza. Tchau. Obrigada. Tchau.